Fala galera, tudo bem? Passando para deixar mais uma aula de educação física para vocês. E com a nossa aula de hoje a gente entra na quarta semana, né, de PET e encerra essa semana. Antes de eu falar da nossa aula, que eu quero falar bem rápido sobre a nossa aula para não ficar um vídeo muito extenso, eu queria ressaltar para quem ainda não fez as atividades que foram passadas nas outras semanas, para estar fazendo, porque ainda tem muito aluno que não me enviou nada e eu preciso de um retorno de vocês, tá? Tem aluno que não fez nem da primeira semana e a gente já está encerrando a quarta semana com a aula de hoje, tá? Então eu aguardo o retorno de vocês. A nossa aula de hoje continua falando sobre esportes, então vocês no decorrer dessas semanas, vocês viram esporte de invasão, né, com o hóquei, vocês viram esporte de marca através do atletismo e hoje nós vamos falar sobre esporte de precisão. Só que antes da gente falar do próximo esporte, vamos ver lá na apostila de vocês, tem até umas perguntinhas que eu quero que vocês respondam e mandam para mim sobre diferenciar esporte de precisão, esporte de marca e esporte de invasão. Então, esporte de invasão são o quê? São as modalidades em que as equipes têm que ocupar o setor de quadra, o campo defendido pelo adversário. E ao mesmo tempo, e marcar pontos, cestas, isso. E essas coisas. E ao mesmo tempo, ele tem que proteger a própria meta, tipo, o próprio campo. Isso a gente aprendeu que é um esporte de invasão, né? E esporte de marca, que foi que entrou na parte do atletismo. O que é esporte de marca? Lá na apostila fala, são esportes que consideram a comparação entre o alcance do índice que podem ser mensurados como metros, como segundos, quilos e etc. E uma característica de um esporte de marca é a quebra de recordes, né? No atletismo a gente tem esse exemplo. E esporte de precisão, que é um conjunto de modalidade, lá no texto fala, antes das perguntinhas falam, que são caracterizados pelo quê? Por arremesso, por lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico, sendo eles tático ou em movimento. Então, consiste nisso, esporte de precisão. E o esporte de precisão que nós vamos falar na nossa aula de hoje é o golfe. Vou fazer um resumo, aí tem antes da gente entrar no golfe, você sabe diferenciar esporte de marca, esporte de precisão, esporte de invasão? Tem as perguntinhas lá, 4, se não me engano. E depois vamos passar para a parte do golfe. O golfe eu fiz um resumo daquele resumo lá, para explicar para vocês, que é uma palavra inglesa, cujo significado é taco, né? Acredito que todo mundo conhece e já tenha visto algo relacionado ou em canais de esporte mesmo, ou televisão, novela, desenho, alguém jogando golfe. Então, ele tem, lá no texto conta um pouquinho da história e fala que ele foi a origem bem discutida, sendo criado por escoceses. Lá fala assim, o golfe no Brasil, ele só se foi jogado no final do século XIX. Tem tudo isso lá no texto. Fala que foi criado um lugar para poder se jogarem em São Paulo por um terreno doado de um mosteiro de São Bento. E em 1901, lá no texto fala que em 1901 foi fundado o São Paulo Country Club, onde o primeiro campeonato de golfe foi realizado em 1903. Então, e lá, após a explicação da história, do início e tal, tem como se divertir lá, tem uma brincadeira ensinando a fazer um taco e ensinando a praticar o golfe com o que você tem em casa, com os materiais que você tem em casa. Então a nossa aula de hoje é essa, faz as atividades após a explicação das regras, da origem, da história do golfe, tem um recadinho final lá, indicando o que vocês vão fazer. E manda para mim no privado. Então a nossa aula de hoje é isso.
é diferenciar os esportes de precisão, de marca e de invasão, e contou a história, um pouquinho da história do golfe, que foi só um resumo que tem lá na apostila para vocês, para ficarem mais fácil vocês entenderem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Assim que eu disponibilizar a aula, eu já estou à disposição para poder tirar dúvidas, caso tenha, né? Então é isso, tem umas perguntinhas, assim que vocês identificam os esportes, e depois sobre executar o golfe com os objetos que você tem em casa. Tá bom? A nossa aula dessa semana, dessa quarta semana é isso. Eu espero que esteja todos bem, todo mundo bem, né? E vamos continuar torcendo para que isso tudo acabe, para que a gente possa se encontrar e estar junto para fazer as nossas aulas lá na escola legais como elas eram, né? Forte abraço, boa aula para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau.